Bom dia, professor Francisco José de Almeida, da disciplina Resistência dos Materiais 3. Eu vou apresentar para vocês um segundo exemplo de cálculo hiperestático. Bom, então, o enunciado é simples: determinar as reações nos vínculos da estrutura esquematizada. Nós temos uma estrutura em L, com apoio fixo, dois apoios móveis nas extremidades superior esquerda e inferior direita, uma carga distribuída na parte horizontal da estrutura, 8 kg força por metro. Temos as medidas aí. Muito bem, recuperando o que a gente já viu também no exercício 1, primeiro exercício, qual é o procedimento? Então, o procedimento é, primeiro passo, retirar o vínculo a mais, retirar a hiperestaticidade. Eu posso retirar qualquer um vínculo, mas para facilitar os cálculos, deve-se retirar o vínculo isolado. Se não houver o vínculo isolado, retirar um vínculo transversal à estrutura. Segundo passo, calcular o deslocamento do ponto onde estava o vínculo na direção onde estava o vínculo. Terceiro passo, forçar que esse ponto volte de onde nunca deveria ter saído. Para isso, nós aplicamos uma força, e essa força que ainda não é conhecida é exatamente a reação naquele vínculo. Calculamos o deslocamento daquele ponto voltando onde nunca deveria ter saído, devido a esta força aplicada, que é a própria reação no vínculo. Igualamos os dois deslocamentos, o que foi é igual ao que volta, e com essa igualdade nós calculamos a reação naquele apoio. E aí, calculamos os demais vínculos da estrutura. Então, são 6 passos. No caso do nosso exemplo, então o primeiro passo é tirar o vínculo a mais, e nós observamos que nós temos dois vínculos isolados, dois apoios móveis aí. Então podemos retirar qualquer um dos dois, tanto o que está na extremidade esquerda superior, quanto está na extremidade direita inferior, tanto faz. Nós vamos tirar, eu optei, mas poderia ser outro, tirar o apoio móvel que está na extremidade superior esquerda. Portanto, vamos calcular o deslocamento daquele ponto na direção horizontal. Então, segundo passo, calcular o deslocamento daquele ponto, onde foi retirado o vínculo, ponto C, na horizontal. Então, vou traçar o diagrama de momento real, diagrama de momento virtual, combinar os diagramas. Diagrama de momento real para essa estrutura. No primeiro trecho vertical não há momento, não há força aplicada, não há nada. No trecho horizontal é uma viga biapoiada com a carga distribuída, é uma parábola. E o momento máximo é bem no meio da parábola, vale PL ao quadrado sobre 8. Tem o P, 8 kg de força por metro. Tem o L, 1 metro. Dividido por 8 dá 1 kg força vezes metro. Esse é o momento máximo nessa estrutura. E aí, vamos traçar o diagrama de momento virtual. Vou aplicar a carga virtual, traçar o diagrama. Carga virtual eu vou aplicar no ponto C, na direção desejada, horizontal, no sentido que eu admito que seja correto. Eu estou admitindo a direita, e é mesmo a direita, né? Consigo visualizar. Nós fizemos um exemplo lá atrás, daí realmente esse ponto ele vai para a direita. Muito bem, um diagrama de momento, então, virtual, para esse caso. Começa em 0 lá onde tem a carga aplicada, 1, vai aumentando até o canto. O momento é força vezes distância. Então é um triângulo crescendo, vira a estrutura, vira o momento, e termina em 0 lá na extremidade inferior direita, porque tem um apoio, então não há momento lá. E o momento máximo, força vezes distância, 1 vezes a distância total, meio metro, é meio metro. É o momento máximo na estrutura. Bom, combinando os diagramas então, eu vou identificar que eu preciso dividir essa estrutura em 2 trechos. Né? Eu não tenho na minha tabela de integrais uma estrutura em L, só tenho trechos retos. Então eu vou dividir isso aí em 2 trechos. O primeiro trecho e o segundo trecho. Poderia ser o contrário. Em vez de ser 1, 2, ser 2, 1, não há problema nenhum. Né? Dividir em 2 trechos. Eu vou somar tudo mesmo, não há problema nenhum.
Muito bem, então vamos calcular trecho 1, trecho 2, trecho 1, trecho 2 e fazer o cálculo. Então lá os diagramas real e virtual, então lá em cima no cantinho, para eu lembrar deles. Então na tabela, então vamos começar. Trecho 1, eu tenho 0 no real e tenho um triângulo no virtual. Nós sabemos que qualquer coisa combinada com 0 dá 0 mesmo, acabou. Segundo trecho, eu tenho uma parábola no real, e achei a coluna que tem uma parábola na tabela, e eu tenho um triângulo no virtual, e achei a linha que tem um triângulo na tabela. E combinando esses dois, dá L sobre 3 a gama, onde o A do trecho 1 é meio, peguei lá do virtual, o diagrama virtual é o lado maior do triângulo, né, meio metro, e o gama é o valor maior do trapézio, que é, peguei lá do diagrama do momento real, 1 kg força metro. Muito bem, substituindo e fazendo as contas, então temos lá dois trechos, duas integrais de multiplicações de momento. Trecho 1 é 0, trecho 2 é sobre 3 a gama, desculpa, eu tenho todos os valores, só substituir. Isso aí vai dar 1 sobre E, porque eu não tenho o valor de E. Meio sobre 3, eu deixei indicado só para não ficar uma dízima periódica. Quilograma-força vezes metro cúbico, que é a unidade, né? Metro vezes quilograma-força metro. Quilograma-força metro cúbico. Então, calculei o deslocamento horizontal do ponto C por ter retirado aquele vínculo. Agora, eu vou aplicar a reação horizontal naquele vínculo para que o ponto volte de onde nunca deveria ter saído. Então, lá, é HC. Porque horizontal, porque o vínculo era horizontal. Porque nesse sentido? Porque eu estou colocando no sentido contrário ao deslocamento calculado anteriormente. E esse ponto se moveu para a direita, então a força para a esquerda para o ponto voltar de onde nunca deveria ter saído. Muito bem. Então, vou terminar o deslocamento horizontal desse ponto. Diagramamento real, diagramamento virtual, combinar os diagramas. Então, o diagramamento real para essa estrutura. Velocidades materiais. O momento é 0 onde aplica a força, no ponto de aplicação da força, vai aumentando até o canto. Momento força vezes distância, vai aumentando a distância, então é linear, é um triângulo, momento máximo no canto. Vira a estrutura, vira o valor do momento, lá no canto inferior esquerdo o momento é 0, porque é um apoio móvel, não há momento. Momento máximo, então força vezes distância, RHC vezes meio metro, momento máximo, RHC vezes meio metro, no canto. E agora o diagramamento virtual. Então, vou aplicar a carga virtual no ponto C, na direção horizontal, no sentido desejado, que eu admito que é a esquerda, porque RHC é a esquerda, então esse ponto C vai para a esquerda, mas ele volta, né? Muito bem, diagrama de momento virtual, para esse caso, e esses materiais, é um triângulo, começa em 0 no ponto de aplicação da força, que é a distância nula, o momento é força vezes distância, vai aumentando até o canto, momento máximo, força vezes distância, 1 vezes meio metro, vira a estrutura, meio metro de novo, e acaba em 0 na extremidade inferior direita, porque tem um apoio móvel, não há momento lá. Então, dois triângulos. Agora eu vou combinar esses diagramas. Então, de novo, eu vou verificar que eu preciso dividir essa estrutura em dois trechos. Trecho 1, que vai ser o trecho vertical, só para ficar igual ao anterior. E o trecho 2, o trecho horizontal. Então, nós temos duas integrais de multiplicação de momento. Trecho 1 e trecho 2. Muito bem, então, combinando, está lá os diagramas real e virtual, lá no cantinho superior, lá para a gente lembrar deles. Então, vou pegar minha tabela de integrais. Então, primeiro trecho, eu tenho um triângulo no real, achei lá uma linha de triângulo na tabela. Tenho um triângulo também no virtual, achei minha coluna de triângulo. Combinando esses dois diagramas, L sobre 3 a alfa. No segundo trecho, eu tenho também um triângulo no real,
também um triângulo no virtual, combinando de novo, usando a tabela de integrais, e tenho L sobre 3α. Coincidentemente, mesma equação, porque os dois são triângulos, né? O que muda é o L, o comprimento. O comprimento do primeiro trecho é meio, o comprimento do segundo trecho é 1 metro. Bom, então, A1 igual a 2, né, nos dois trechos. Peguei lá do diagrama real, RHC vezes meio metro. E α1 igual a α2, peguei lá do diagrama virtual, meio metro. Substituindo então os valores, são dois trechos, trecho 1 e trecho 2. No trecho 1, L sobre 3 a alfa do trecho 1, trecho 2, L sobre 3 a alfa do trecho 2. Eu tenho todos os valores, lembrando que L do trecho 1 é meio metro, L do trecho 2 é 1 metro. Então, substituindo os valores e fazendo as contas, eu vou ter que o deslocamento horizontal do ponto C de volta, ou linha, é 1 sobre E, que eu não conheço, é HC, que eu não conheço ainda. E se eu multiplicar tudo isso, dá 0,375 sobre 3 metros cúbicos. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Bom, vamos para o quinto passo. Vou igualar os deslocamentos, o que vai é igual ao que volta. Eu tenho os dois cálculos, igualei os dois, vou simplificar a equação, vou cortar IE dos dois lados, vou cortar metro cúbico dos dois lados, vou cortar esse 3 também dos dois lados. Do lado esquerdo fica meio quilograma-força, igual do lado direito, HC vezes 0,375. Portanto, HC é igual a meio dividido por 0,375 kg/força. Fazendo essa conta, dá uma dízima periódica, 1,33 kg/força. Então, calculei a reação horizontal no ponto C, que é aquele vínculo que foi retirado. Agora, último passo, calcular as demais reações nos vínculos. Então, a estrutura original, de novo, né, recuperando a estrutura original, essa estrutura em L, 1 metro no trecho horizontal, meio metro no trecho vertical de comprimento, uma carga distribuída de 8 kg/força por metro. E eu já tenho calculado uma reação lá do apoio móvel superior à esquerda, que vale 1,33 kg/força. À esquerda, porque eu adotei que a HC era a esquerda e deu tudo positivo, então é a esquerda mesmo. Portanto, temos uma estrutura isostática. Se é estrutura isostática, eu vou aplicar as três equações de equilíbrio e vou resolver o problema. Então, vou explicitar as reações que faltam, RVB, RHB, RVA, e vou agora calcular essas reações. Antes de fazer isso, eu vou substituir essa carga distribuída por uma carga concentrada equivalente, para facilitar os meus cálculos, né? A carga concentrada equivalente, se você lembra, ela tem a mesma direção e o mesmo sentido da carga distribuída. Se a carga distribuída for linear, ou seja, constante em todo o comprimento, a carga concentrada equivalente é no meio do vão, na carga distribuída. E o valor da carga concentrada equivalente é a carga distribuída vezes o vão, que no caso é 8 kg/força por metro vezes 1 metro. Então, uma carga concentrada equivalente, bem no meio do vão, 8 kg/força. Na mesma direção e sentido da carga distribuída original. Muito bem, vamos calcular isso daí, usar as três equações de equilíbrio. Então, vou calcular primeiro, usar a primeira equação, somatória de força horizontal igual a zero. Então, temos que RHB menos 1,33 kg/força igual a zero. Por que menos? Porque está no sentido contrário de RHB, né? As duas cargas horizontais da estrutura, a RHB e aquele 1,33 kg/força. Portanto, RHB é igual a 1,33 kg/força. Pronto. A estrutura está equilibrada na horizontal. Não adianta eu usar a equação de somatória de força na vertical igual a zero, porque eu tenho duas variáveis na vertical, RVA e RVB. Então eu vou usar a somatória de momentos para calcular uma dessas duas variáveis e aí depois usar a equação de somatória de força na vertical igual a zero. Muito bem, somatória de momentos em relação a B igual a zero. Então nós temos RVA vezes a distância até o ponto B, que é 1 metro, menos 8 kg/força vezes a distância até o ponto B, que é meio metro. Por que menos? Porque está no sentido contrário. Mais 1,33 kg/força vezes a distância até o ponto B, que é meio metro. Por que mais? Porque está fazendo a peça girar no mesmo sentido que a RVA. Se eu segurar em B e aplicar a RVA, essa estrutura vai girar no sentido anti-horário.
E se eu aplicar 1,33 e segurar em B, ela vai girar no mesmo sentido anti-horário. Então, os dois positivos e o momento devido à força de 8 kg, força negativa. Bom, isolando então o RVA é igual a 8 kg força vezes meio metro, menos 1,33 kg força vezes meio metro, dividido por 1 metro. E esse valor vai dar uma dízima também da RVA, 3,34 kg força. Portanto, eu tenho o valor do RVA. E aí, finalmente, então eu posso usar agora a minha equação de somatória de forças na vertical igual a zero, que só tem uma variável agora desconhecida, RVB. Então, RVB, menos 8, por que menos 8? Porque está no sentido contrário de RVB, mais 3,34 kg força, que está no mesmo sentido que RVB, igual a zero. Coloco a RVB em evidência, a RVB é 8 menos 3,34, dá 4,66 kg força. Então, estão aí as minhas 4 reações nos vínculos. RHC, que é a primeira que eu calculei, lá na extremidade superior esquerda, 1,33 kg força. Depois RVA, RVB e RHB. A estrutura está equilibrada, tanto na horizontal quanto na vertical, quanto em relação ao giro no plano. Muito bem, esse é o exemplo. Agradeço a atenção, muito obrigado, até a próxima oportunidade.